Aqui então hoje autos 10.789.66/2021, em que é autor o Ministério Público do Paraná e acusado Valdecir Schissel, não sei se pronuncia Vaz. Eu peço a gentileza, Arthur, que efetue o pregão, por favor. Sob a presidência do meritíssimo juiz de direito, Dr. Tiago Flores Carvalho, está instalada a sessão plenária, referentes aos autos de ação penal 10.789.66/2021, 8.16.0013, em que é réu Valdecir Schills Vaz e vítima Leandro Ferreira Raulino. Encontrando-se presentes para então julgamento o então réu Valdecir Schills Vaz, os seus defensores, Dr. Lucas Campos Bispo e Dr. Maicon Juliana de Oliveira, e o representante do Ministério Público Promotor de Justiça, Dr. André Thiago Pasternak Glitz. Pois bem, esse caso, vocês já se depararam aqui com os pontos principais que envolvem o julgamento de hoje, e ao final do julgamento decidirão através de respostas a algumas perguntas. Perguntas que serão formuladas a vocês por parte do juízo, de acordo com a acusação e com aquilo que a defesa apresenta em relação à conduta do réu. Uma dessas perguntas diz respeito à materialidade do crime. A materialidade do crime é, traduzindo em outras palavras, para que a gente possa falar uma linguagem comum, vocês vão dizer se existiu o fato do qual o réu está sendo acusado. Ou seja, no dia 21 de abril de 2021, a vítima foi ferida com uma arma. Esses ferimentos foram produzidos nela, e existe prova no processo de que esses ferimentos, com uma faca no caso, de que esses ferimentos existiram. Essa vai ser a primeira pergunta. E já na primeira pergunta, nós vamos nos deparar com a primeira questão que vocês vão ter que resolver. O réu estava ou não com uma faca naquele dia e atacou ou não a vítima com uma faca naquele dia. Para responder essa pergunta, existem uma série de provas no processo que vão auxiliá-los nessa tarefa. A primeira delas é o laudo do exame de lesões corporais da vítima. No movimento 1.9 dos autos, consta um laudo pericial, em que a vítima, o Leandro Ferreira Raulino, foi submetido no Instituto Médico Legal da Polícia Científica do Estado do Paraná a um exame pericial, para verificar se havia lesões produzidas no seu corpo, uma perícia médica. E então, ao exame objetivo do corpo da vítima, do Leandro naquele dia, o perito respondeu, ali na resposta aos quesitos. Primeiro, houve ofensa à integridade corporal ou saúde do periciando? Sim. Segundo, qual o instrumento ou meio que a produziu? Instrumento cortante. Então, resposta ao segundo quesito, instrumento cortante. Instrumento cortante, no caso, e aqui eu vou ser muito transparente com vocês. Instrumento cortante pode ser uma faca, mas pode ser, como alega a defesa, como alega o próprio réu, caco de vidro também. Pode ser um caco de vidro e pode ser uma faca que tenha produzido essa lesão verificada no laudo de lesões corporais. Então vocês vão precisar, para responder essa pergunta, responder uma outra pergunta tão importante quanto essa. Essa lesão foi produzida no réu, na vítima, com o uso de uma faca? E aí, apesar do que diz o réu, fica evidente pelos depoimentos das testemunhas do processo principalmente, que houve a utilização de uma faca por parte do réu para atacar a vítima naquele dia. Em primeiro lugar, a vítima estava na rua. Quem sai de casa em direção à vítima é o réu. Quem deixa a sua casa para ir lá até onde estava a vítima é o próprio réu. Isso o próprio réu admite. Eu saí da minha casa e fui lá ver o que estava acontecendo. Ora, a história do irmão de que houve uma ameaça, evidentemente mentirosa, e por isso que nós já solicitamos que vocês decidam também sobre a mentira contada aqui pelo irmão do réu, é irrelevante nesse ponto. Porque vejam, se ele tinha alguém lá na frente da casa dele, ou lá na frente da casa
do Marcelo. E o irmão chegou e falou, ainda que o irmão tivesse chegado e falado, tem alguém lá te chamando ou te ameaçando, quem vai até lá, quem tem iniciativa de ir até lá é ele próprio. E aí ele vai armado, com uma faca. Por mais que ele diga que ele seja lutador de karatê, e isso as outras testemunhas também falam no processo, ora, se tem uma pessoa que supostamente, o próprio irmão disse, o cara fez sinal que vai cortar tua garganta, e antes em juízo ainda foi dito que ele fez uma menção de que ia pegar uma arma, ele disse isso aqui hoje também, apontou no porta-luvas e tal. Ora, o cara é faixa preta em karatê. Aí o outro está dizendo que vai cortar a garganta dele, que vai pegar uma arma no porta-luvas, ele sai da casa dele desarmado e vai até lá enfrentar o sujeito? Saiu com uma faca. E vocês viram o depoimento do Charles aqui? Excelente o depoimento dele. Excepcional. Um rapaz que veio aqui e contou o que viu e não tinha por que mentir nem para um lado nem para outro. Se tem alguém que está dizendo a verdade, 100% da verdade nesse processo, é essa testemunha que nós ouvimos aqui hoje. E ele disse claramente, ele sai com a faca de dentro de casa e vai para cima da vítima. Vítima que o próprio Charles nem conhecia. Foi conhecer naquele dia, ou seja, não tinha por que inventar essa história. Para prejudicar o réu ou para proteger a vítima. Em segundo lugar, nós temos o laudo, que diz que foi um instrumento cortante. Então, o laudo comprova que ele tinha uma faca, o testemunho do Charles comprova que ele tinha uma faca, e além disso, o testemunho do próprio Marcelo comprova que ele tinha uma faca. E esse Marcelo, que não foi ouvido aqui hoje, foi ouvido em juízo também. E quando ele foi ouvido em juízo, o que esse Marcelo falou? Quando a juíza perguntou para ele, no início do depoimento dele lá em juízo, você é amigo íntimo do réu da vítima? O Marcelo fala, eu sou amigo íntimo do réu. Eu moro em frente à casa dele. Eu moro em frente à casa dele. E depois que aconteceu isso, que ele fez isso, nossa amizade acabou, mas eu sou amigo íntimo dele há anos. Nitidamente constrangido por ter que contar a verdade. E diferentemente do que a gente viu aqui hoje, não cometeu o crime de falso testemunho. E falou, ele saiu com uma faca atrás do Leandro. O Leandro estava lá, vendo a pizzaria que a gente estava para inaugurar, eu fui mostrar um carro velho para ele e saiu com a faca na mão. E o Marcelo ainda disse em juízo, depois do que aconteceu isso, ele subiu com a faca, eu vi ele com a faca na mão e ele ainda disse para mim, vai ter para você também. Cuidado que sobra para você também. E passado um tempo, segundo o próprio Marcelo, o próprio réu falou para o Marcelo, não, eu saí com a faca mesmo atrás dele naquele dia, perdi a cabeça, estava de cabeça quente. Isso por causa de uma postagem de WhatsApp. Por causa de uma postagem de WhatsApp que não falou mentira nenhuma. Em que não houve ofensa ou ameaça nenhuma, como vocês já viram ali. Então fica claro pela prova das testemunhas que o réu tinha uma faca. E fica claro pelas mentiras que foram contadas aqui hoje. Tudo bem o réu mentir, Valdecir mentir, é um direito dele. Direito assegurado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu nem fiz reperguntas para ele. Agora, o irmão vir aqui mentir, e aí entrou em um monte de contradição. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui é coisa séria. Chega aqui, presta o compromisso legal de dizer a verdade num tribunal do júri, numa instituição de 200 anos, e mente na cara do juiz. Mente para vocês. Ah, mas é para defender o irmão. Pois bem, se meu irmão faz algo assim, eu não presto depoimento em favor dele. Ou eu venho aqui e digo a verdade. E tanto mentiu que contou coisas que ele não tinha contado, diferentes das coisas que ele tinha contado antes. Que não viu o irmão com faca. Quando todo mundo viu a faca. Uma faca grande de 30 a 40 centímetros. Diz o Marcelo e a própria vítima que a faca tinha um cabo marrom, amarelo ou de madeira. O Charles hoje, ele se confunde um pouco em relação à cor
da ponta da faca com a do cabo. Dá para perceber? Era uma faca preta. Dá a impressão que ele está falando da ponta da faca. E é isso que resta, talvez, para o réu se agarrar em relação a essa história da faca. Porque querer botar a culpa num caco de vidro, eu já vi de tudo aqui. A culpa é sempre dos outros. E dessa vez a culpa me parece que vai ser, querem fazer vocês acreditarem que a culpa vai ser do caco de vidro. Então, sim, ele estava com essa faca. Sim, essa lesão do laudo de exame de lesões corporais do movimento 1.9 foi produzida por ele com essa faca. E aí eu uso uma palavra de Enrico Ferri com vocês, uma frase de Enrico Ferri. Preciso explorar muito mais essa prova aqui. A rainha das provas é a lógica, é a verdade. E quando a gente enxerga a verdade, ela salta na nossa frente. Usem a lógica. Usem a lógica. E a intuição de vocês em relação à verdade. Tenho certeza que vocês vão concluir que ele estava com essa faca. E que foi ele, com essa faca, que atacou e que feriu a vítima Leandro naquela manhã, quase hora do almoço, do dia 21 de abril de 2021. Outros dois pontos muito importantes nesse caso, vocês vão ter que decidir. Dois pontos muito relevantes. E a gente extrai do processo aquilo que é relevante e traz aqui com clareza para poder compartilhar com vocês. Vocês vão ter que decidir duas coisas importantes nesse processo aqui também. Primeira delas, se o Valdecir, agindo da forma que agiu, tinha intenção de matar o Leandro. Se o Valdecir tinha intenção de matar o Leandro, ou a intenção dele era apenas de machucar, lesionar, ferir o Leandro. Primeira pergunta, nós já vamos conversar sobre isso, que vocês vão ter que responder, que é relevante, além da faca, essa da intenção. E outra pergunta muito relevante que vai ser feita para vocês aqui. Se ele, ao iniciar... Então, se vocês concluírem que ele tinha intenção de matar, se ele, ao iniciar a prática desse crime de homicídio, se ele não matou o Leandro porque aconteceu alguma coisa que o impediu, ou se ele voluntariamente desistiu. E aí a nossa lei faz uma diferença enorme do resultado da resposta de vocês para essa pergunta que nós já vamos conversar a respeito. Então vamos lá. Ele tinha intenção de matar e o Leandro não morreu porque aconteceu alguma coisa fora da vontade do Leandro que não deixou ele terminar o que ele tinha começado, ou ele mesmo, do Leandro não, do Valdecir, ou ele mesmo, Valdecir, durante a execução do crime, voluntariamente desiste. E aí o tratamento jurídico que a nossa lei dá é completamente diferente. Porque a lei quer incentivar as pessoas a desistirem. O legislador que criou essa diferença, ele quer incentivar a pessoa a, no meio, no caso aqui, de um homicídio, voluntariamente desistir. E responder não por uma tentativa de homicídio, mas por um crime menos grave. Se é que vocês me entendem. E essa pergunta vocês vão ter que responder junto com a pergunta da intenção. Vão ter que responder ainda uma outra, mas depois a gente vai chegar nessa outra. Em relação à intenção, não tem como. Ou ao dolo, né? Nossa lei fala em dolo, mas na verdade é intenção. É a vontade dirigida a uma finalidade. Ele tinha essa intenção de matar, e aí não tem como a gente abrir a cabeça do Valdecir, olhar lá dentro, hoje em 2023, e verificar se ele tinha ou não, lá em 2021, em abril, a intenção de matar. Nós temos que fazer o que então? Olhar objetivamente as circunstâncias em torno do fato. Quais são as circunstâncias em torno do fato que vão lhes auxiliar nessa resposta? Em primeiro lugar, o instrumento utilizado. Uma faca de 30 a 40 centímetros. Em segundo lugar, o local ou os locais em que essa faca foi utilizada contra a vítima. E aí nós temos que lembrar. Ele sai de casa com uma faca, ataca a vítima de forma inesperada e tenta golpeá-lo na região, de acordo com o que a vítima falou hoje, na região do tórax.
E só não fez isso porque a vítima se defendeu com as mãos. E aí a lesão. E aí a lesão profunda na vítima. Uma lesão típica do movimento do quê? De defesa. De defesa. Enquanto ele vinha para cima de vítima com os golpes de faca, que segundo a vítima falou, e aí explica também o laudo, o instrumento cortante. Ele vinha dando as facadas assim e não assim. Então ele vinha para cortar a vítima dessa forma. E é por isso que é um ferimento cortante e não um ferimento corte contundente, que é a facada de frente. E só não corta a vítima com essa faca na região do seu tórax, na região superior do tórax, porque a vítima se protege com as mãos e sai correndo. E sai correndo. Nós efetivamente não íamos, eu não ia falar dos antecedentes do réu naquele momento. Eu só fiz isso porque ele, o irmão dele, disse que a vítima era maconheira. E eu estou acostumado com isso no tribunal do júri. A gente chega aqui, é sempre culpa da vítima. Ou, hoje é do caco de vidro. Mas é sempre culpa da vítima, a vítima que não presta. E aí eu não me segurei. Vou falar, é maconheiro, mas isso não está no processo, primeiro. Eu desafio alguém a mostrar aqui uma prova no processo de que a vítima é maconheira, como disse o irmão dele aqui hoje. Desafio. Não está nada disso no processo. O que está no processo é isso aqui, ó, que o Ministério Público juntou. Que é o registro do histórico dos antecedentes, é a ficha corrida do Valdecir. Mas também aqui, ele falou que isso aqui é tudo mentira. Todo mundo mente contra ele. A sobrinha mente, os vizinhos mentem, as testemunhas mentem, só ele que fala a verdade. Lá em 2018, a sobrinha dele foi até a delegacia da polícia e registrou um boletim de ocorrência, em que ela disse que morava com o Valdecir há 21 anos e naquele dia residia com ele, ela, Elis Rosângela Lewandowski, às 19h20, na casa da vítima, onde ela residia com ele, o réu, aqui hoje, Valdecir Chirels Vaz, a xingou de filha da puta, vagabunda, a agrediu fisicamente com socos. Aqui. O Ministério Público juntou isso aqui no movimento 220.4 do processo. Esse é um processo separado, em que houve uma solução própria? Sim. Mas isso aqui indica o quê? Um histórico, uma tendência da personalidade de quem está sendo julgado aqui hoje. E aí, em 2019, vejam bem, 2018, xingou e bateu na própria sobrinha, que tinha 21 anos na época. Em 2018, um outro boletim de ocorrência dos vizinhos. São vizinhos de Valdecir. No dia 6 de maio, quer dizer, em 2019, a sobrinha foi 18. No dia 6 de maio de 2019, às 11h30, o noticiado passou de carro em frente à residência dos noticiantes, deu marcha e desceu do carro ameaçando e dizendo: já que você gosta de dar entrevista, o seu está guardado, com os dedos apontando como uma arma de fogo. Ele para os vizinhos. Mas, é claro, os vizinhos são mentirosos. Assim como a sobrinha, os vizinhos são mentirosos. Assim como as testemunhas. Só ele que fala a verdade. Só o irmão que fala a verdade. 2018, xinga e bate na sobrinha. 2019, ameaça os vizinhos. 2021, tenta matar por conta de uma postagem em grupo de WhatsApp. E aí, sobre o teor dessa postagem, se a gente puder mostrar, Excelência, acho que é a postagem do WhatsApp. É um movimento 1.8. Obrigado. É uma postagem de WhatsApp em que é colocada uma reportagem sobre o caso da policial civil, da Kátia. É um caso que teve uma repercussão grande aqui, principalmente em Curitiba. O que aconteceu lá
Esse, excelência. Muito obrigado. Tá ótimo. Obrigado, excelência. A postagem da reportagem dando conta de que o Conselho da Polícia Civil ia decidir se ia exonerar ou não a policial. E o que essa policial fez, essa ex-namorada dele? Num evento que estava acontecendo aqui no Centro Cívico, por causa do barulho, ela atirou na cabeça de uma copeira. Com a arma da Polícia Civil. Coitadinha, né? Ia ser julgada pelo júri e foi condenada a 14 anos pelo Tribunal do Júri. Em outubro desse ano, a pena foi de 14 para 18, porque o Ministério Público recorreu. E foi condenada a 18 anos expulsa da polícia. E é um comentário que não ofende, não ameaça ninguém. E segundo ele apresenta duas versões do relacionamento dele com ela. Quando ele foi ouvido em juízo, ele falou que nesse dia, inclusive, ele nem estava mais junto com ela. Que eles já tinham terminado. E hoje aqui ele diz que eles ainda estavam juntos. Por quê? Para parecer que foi uma coisa, uma provocação para ele. Ué, postaram a reportagem de uma assassina. E por causa de uma postagem de WhatsApp, ele não só xingou e saiu do grupo, e até aí tudo bem, evidentemente, mas depois ele sai com uma faca para matar uma pessoa. E torna o homicídio qualificado. Qualificado pelo motivo fútil. Porque o que diz a nossa lei? O que diz a nossa lei? Quando o motivo do crime é desproporcional, quando há uma diferença muito grande entre o motivo e o homicídio, uma desproporção é uma bobagem, é uma besteira, é uma banalidade, a motivação desse crime, ele se torna qualificado. Isso gera um aumento de pena. Isso gera um aumento de pena. E foi justamente o que aconteceu aqui. Essa tentativa covarde de homicídio aconteceu por conta de uma postagem de WhatsApp que em nenhum momento ofendeu ele ou ameaçou ele. A gente está pedindo por tanto tempo, o que a gente está pedindo é que cesse, acabe com essa responsabilização adequada para esse caso, acabe com essa escalada de violência desse rapaz. Antes que, Deus me livre, ele venha aqui um dia sendo julgado pela morte de alguém. Se não for fútil, então vocês vão responder lá se o homicídio foi fútil, lembrar do WhatsApp ou não. E não tem outro motivo. Ninguém falou de outro motivo aqui. Se não foi fútil, se vocês entenderem que não é fútil, o homicídio deixa de ser qualificado e passa a ser simples. E aí a pena do homicídio, caso o Leandro tivesse morrido, a pena passa de 6 a 20 anos. Como o Leandro não morreu, a pena é reduzida de 1/3 a 2/3. 2 a 8. E aí eu ouso dizer, não vai cumprir 1 ano de cadeia. Porque o homicídio simples não é crime hediondo, a progressão do regime ocorre com o 6º, e o regime fechado é só a partir dos 8 anos de prisão, dos 8 anos de pena privativa de liberdade. Então a diferença entre reconhecer o qualificado e o simples aqui é enorme para fins das consequências. E vocês têm que saber disso. E por fim, caso vocês entendam que ele não teve intenção de matar, ou que ele desistiu porque quis, e não porque foi impedido, eles vão incorporar o simples. 1 mês a 1 ano, possivelmente com uma substituição. Ou com uma prestação de serviço à comunidade, ou uma prestação pecuniária, algo assim. Aí, praticamente nada. E eu repito, é a prova do processo, é o histórico dele, são as mentiras contadas para vocês contra o que ele está dizendo que aconteceu. A sobrinha mente, os vizinhos mentem, as testemunhas mentem, o único que não mente é ele. E o pobre do irmão que foi enfiado por ele nessa enrascada aqui. Façam justiça por ele mesmo, pelo próprio Valdecir. Porque a impunidade, ela é tão ruim para a sociedade lá fora, como para o próprio acusado. Para a sociedade, para a vítima, mas para o próprio acusado é muito ruim. É muito ruim. Porque tudo indica que esse rapaz, infelizmente, um dia pode parar aqui por uma coisa mais grave. Se não tiver uma resposta, se não tiver um freio na hora que ele merece. Chegou essa hora.
Chegou essa hora. Então vamos valorizar a vida, preservando a vida, valorizando a vida, cônscios da responsabilidade de vocês, enquanto vozes da sociedade de Curitiba. Eu agradeço imensamente a paciência de vocês 7 e antes de devolver a palavra ao juízo, eu encerro com um simples, porém muito sincero, muito obrigado. A defesa entende que não é a questão de tentativa de homicídio, mas sim lesão corporal. Por que a tese da defesa ela se baseia na lesão corporal? Porque houve uma briga entre o senhor Valdecir com o Leandro. Em momento nenhum houve a intenção de matar e a gente vai insistir na tese que não houve faca. Veja, como bem mencionado pelo promotor de justiça, no movimento 1.8, consta um laudo que o corte na mão do senhor Leandro é um instrumento contundente. Deixa eu verificar aqui. Foi um instrumento... Deixa eu pegar aqui. Conforme tem ali o laudo de lesões corporal, movimento 1.8, em resposta ao quesito número 2, a pergunta foi qual instrumento ou meio que a produziu, a resposta foi um instrumento cortante. Até como bem ressaltado pelo ilustre promotor, um instrumento cortante não significa dizer que é uma faca. Pode ter sido um caco de vidro, uma pedra pontuda a hora que o Leandro caiu. Nos autos não consta a apreensão da faca. O promotor insistiu ali que o depoimento do Marrotim, ele fala que viu uma faca. No primeiro depoimento, ele falou que era uma faca com cabo branco. Hoje, esse depoimento já foi uma faca com cabo preto. Ele falou que era uma faca de 40 centímetros. A título de exemplificação, até fiz um desenho aqui para vocês, não é muito bonito. Uma faca, pelo que ele narrou, seria maior que isso aqui. Pois bem, se o Valdecir quisesse, de fato, tentar matar o Leandro, pode ter certeza que ele faria. Não só por ele ser um professor de karatê, mas pelas circunstâncias do fato. Porque, veja, o Leandro no chão, com uma faca de 40 centímetros, qualquer pessoa poderia ter desferido golpes na perna, no corpo. Então, assim, senhores jurados, existe uma grande diferença na lei penal entre lesão corporal e tentativa de homicídio. Ainda que a acusação entenda que foi uma tentativa de homicídios, não há prova sobre isso. O que eu percebi, sinceramente, do depoimento do senhor Leandro, que ele tem muita raiva do Valdecir, ódio, e ele tentou passar toda essa raiva, todo esse rancor do Valdecir, tentou uma condenação que, respeitando o entendimento de cada um, é descabida, trazer aos autos coisas que não aconteceram no dia dos fatos. Veja, a situação, ela não se começou, essa briga, ela não se começou por uma postagem no WhatsApp que nem sustenta a promotoria. Começou quando o Leandro foi na frente da casa do Valdecir provocar ele. O Leandro começou essa briga, essa discussão. O Valdecir é incontroverso que ele tem pavio curto. Eles entraram em luta corporal, a conhecida briga. Acredito que a maioria dos senhores já presenciou uma briga, ou tempo de escola, enfim, alguma situação da família, do vizinho. Então, senhores, lesão corporal, uma briga rotineira, não é tentativa de homicídio. Veja, até essa caneta, se eu fizesse isso aqui na mão, ela fura. Fura.
como consta ali, como afirma ali a acusação, se fosse uma faca, ela tinha furado a mão. Ela fez um corte superficial. Por quê? Porque o Valdecir, em nenhum momento ele deu facada, em nenhum momento ele quis ceifar a vida do Leandro. O que aconteceu foi a briga, e na hora da briga o Leandro caiu no chão, inclusive foi chutado, o Valdecir confessou que chutou. A testemunha do senhor Nilson relatou que o Valdecir estava assim para, abre aspas, esmurrar o Leandro e que apartou a briga. Então, senhores, como esse copo aqui, ó, existe, ele pode estar meio cheio ou meio vazio, mas uma mentira nunca será uma verdade. Assim, o Valdecir, ele não mentiu, ele não usou faca. É certo que a promotoria pretende a condenação dele, mas respeitando o entendimento do ilustre promotor de justiça, não há provas, não há sequer uma faca apreendida. Veja, o Nilson hoje prestou depoimento aqui, prestou em juízo, senhor de idade, ficou nervoso, o promotor pressionou ele, como ele não se recordou direito dos fatos, mas também não teve a oportunidade lá no inquérito policial de prestar essa narrativa. A época da instrução era uma juíza, hoje foi o ilustre magistrado que presidiu ali o interrogatório. Então, o que acontece? Eu entendo que não houve contradição no depoimento do seu Nilson, o que foi que ele ficou nervoso com a pressão sofrida pelo promotor de justiça, que é uma coisa natural no processo. Sentar nesse banco aqui, seja a vítima, seja a acusação, a vítima, seja o acusado e a própria testemunha. Então, o que aconteceu foi que ele ficou nervoso, ele respondeu corretamente as perguntas que lhe foram feitas e sustentou, tanto para o promotor como para o excelentíssimo juiz, a tese que ele separou o irmão dele e que não havia faca. Certo? Senhores, procuro ser bem simples, bem objetivo, não vou me delongar muito, certo? Mas eu queria que o senhor analisasse o aspecto também da defesa, não só da promotoria. Primeira vez que eu compartilho um julgamento do tribunal com o doutor André. Prazer. Então, me chamo Lucas, eu sou constituído do senhor Valdecir. Eu não quero aqui querer afrontar a inteligência das senhoras e do senhor. Mas o que a gente quer trazer é uma versão que pode sim ser verdadeira. Que tenha sim chance de ser verdadeira. Porque, lógico, o senhor Valdecir está na posição naturalmente desfavorável. É natural que venha uma informação de que, depois de tanto tempo, enfim, e depois de tantas desavenças, que ele pode sim ter cometido, ou não ter cometido, isso fica a cargo das senhoras e do senhor. Mas o que eu quero chamar a atenção, principalmente para as provas que nós conseguimos produzir hoje aqui. O senhor Leandro, ele veio, trouxe a sua versão, ele foi categórico em vários pontos, principalmente com relação à tal faca. Ele fala que é uma faca marrom. O senhor Charles traz uma versão de que é uma faca preta. Então, assim, uma faca grande, não tem como confundir. Por óbvio, não tem como confundir. Essa situação, se fosse verdade, elas se convergeriam as histórias. Eu não estou falando que o senhor Martin está vindo aqui para debochar da cara dos senhores, não é isso. Mas se há essa dúvida razoável, peço que os senhores reflitam nesse ponto. Se é possível é possível confundir uma faca branca para uma faca preta? Ele falou que entendeu bem a pergunta, não teve nenhum questionamento nesse sentido. Então, assim, o primeiro ponto que eu peço que os senhores observem seria esse ponto. Segundo ponto, no boletim de ocorrência que gerou esse fato, que foi registrado após, como foi falado aqui, mas não foi falado quanto tempo após. Nós temos aqui no 1.6, lógico, isso aqui tem presunção de realidade. Então foi registrado aqui no dia 22
provavelmente. Movimento 1.6. Porém, o que eu quero chamar a atenção para os senhores nesse fato, da questão do boletim de ocorrência, é que alguém que tem sua vida colocada em risco, e se ele estava com outros colegas, assim como ele falou, Ricardo, Marcelo, supostamente o tal do Charles, o senhor Martim, ele teria chamado a Polícia Militar. A Polícia Militar não vem com um serviço ineficiente. Se eu estou falando que tem vítima, a Polícia Militar provavelmente iria lá. E assim, se estava em flagrante, o policial sim, ia lá, ia fazer a apreensão da arma. Eu quero chamar a atenção para os senhores por isso. Então, mais uma dúvida razoável. Seria comum, seria natural que se tivesse essa arma. Se tivesse essa arma, nós não teríamos muito o que falar. Mas há essa dúvida. Outra situação, o senhor Leandro, ele fala que foi até a casa do seu colega, que é na frente. Se ele já tinha algum tipo de desentendimento, ele poderia sim ter estacionado o carro em outro local. Ele poderia sim ter trazido essa informação que ele não quis falar, mas que ele deixou, ficou claro que ele deixou o carro na frente do portão do Sr. Valdecir. Então eu peço que os senhores também reflitam isso. Ele mora em outra localidade. Eu sei que ele disse que foi visitar o colega, não é isso. Mas pensem bem, se ele já tinha algum grau de inimizade, alguma coisa, ele foi lá na casa do seu desafeto, parar bem na frente, a troco do quê? O que ele ia ganhar com isso? Eu sei que, às vezes, pode ser que pareça que eles não eram tão amigos, mas ficou evidente que eles eram amigos. E se fosse caso deles conversarem, por ter uma certa amizade, eles conversariam. Porém, o que ficou claro, que o senhor Valdecir aqui, nesse todo esse imbróglio, teve a intenção de machucá-lo, não de matá-lo. Porque se fosse para matá-lo, ele na posição que ficou claro, tanto o senhor Leandro falando, tanto quanto ele, e a testemunha, e inclusive o senhor Charles, que falou que viu, que ele que foi o único, ele estava numa posição favorável. E de fato, como o meu colega trouxe aqui, uma faca grande, uma pessoa deitada, ela produziria outros tipos de lesões, pelo menos na perna. Isso eu acho que é um senso que nós podemos trazer também para os senhores. Outro documento que eu trago para os senhores, a página 4 do boletim de ocorrência, que também é um movimento 1.6, diz lá na descrição da lesão, diz assim, ó, lesão na mão direita provocada por arma branca, daí ponto e vírgula, clavícula esquerda. Ninguém falou que teve lesão de clavícula esquerda, não há prova disso. Lá no boletim ele alegou que a clavícula dele estava machucada. E aqui ele não falou isso, ele só falou da mão. O senhor Charles fala, quando de corte, fala que foi na corte palmar. O senhor Leandro trouxe a informação de que foi no dedo dele. Então, também reflitam nessa situação. Respondam de uma forma justa, porque o senhor Leandro, sendo bem ou mal, ele não tem nenhuma lesão. O próprio laudo fala aqui que isso não incapacitou ele para trabalho. Ele não tem nenhuma consequência, ele não tem nenhuma lesão maior do que está descrita aqui. Inclusive, ele mesmo fala que foi uma lesão. Aqui no laudo diz que são duas. Então, há dúvidas razoáveis. Então, se eu puder ser breve, sem delongar muito, eu vou resumir de novo a minha fala. Então, principalmente a fala de Charles, que fala que viu que ele era o único que pôde impedir essa acusação que está recaindo sobre o senhor Valdecir. Então, peço que os senhores relembrem o que ele falou, que estava em cima do telhado, estava de costas, estava com afazeres, que estava na sua casa, que estava lá fazendo. O Valdecir saiu de dentro da sua casa, voltou, agrediu. E aí, depois do Charles escutar, possivelmente, uma discussão aflorada, seja o que for, aí ele desceu da laje, nesse meio tempo ainda as pessoas correram, o acusado correu, a vítima correu, e deu tempo ainda do senhor Charles empurrar, segurar, seja o que for, e impedir a consumação do crime que ele está sendo acusado. Não é razoável um homem ser condenado por uma coisa que ele não fez. Se assim ele fizesse, com certeza, hoje nós estaríamos falando de uma família enlutada, e assim, 40 centímetros, com certeza, produziria, até pela questão de ser esportista, ele teria destreza com esse objeto para lesionar ele de mais forma. O que eu quero destacar é que não teria tempo hábil de uma terceira pessoa vir simplesmente falar que tirou da cena e apagou e acabou a discussão. Se fosse
pessoas que estivessem no mesmo contexto, ok, está no mesmo contexto, porém em situação difícil de se alcançar. Então, encerrando a minha fala, eu peço que os senhores reflitam isso, as nossas exposições aqui, sabendo que a vítima, em que pese ter sido machucada nessa confusão, foi porque eles trocaram socos, ele caiu, e se o senhor Valdecir, assim como foi perguntado para ele se ele teve a intenção de matar, ele não teve a intenção de matar, porque se ele tivesse armado de faca, ele teria feito. Então isso eu quero chamar a atenção dos senhores jurados, para que um corte no dedo, após uma discussão besta, que sim, foi uma discussão besta, mas que isso não venha desvirtuar toda essa instituição aqui que nós estamos compondo hoje. Então, agradeço muito a presença dos senhores, eu encerro minha fala por aqui.